Eu pequei. É fácil para você reconhecer seus erros? Reconhecer quando você peca? Nossa natureza humana reluta em reconhecer nossos erros. Negamos ou procuramos transferir a culpa a outro, seja parcial ou totalmente. Como você se porta diante do Senhor quando ele o confronta em seu pecado? Mas antes de prosseguirmos com nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso à nossa agenda semanal e a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. O texto a ser lido e estudado hoje se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12. E o tema do nosso estudo de hoje é Eu pequei. Assim diz o Senhor, na sua palavra, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com todos os seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: Juro pelo Senhor que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então, Natã revelou a Davi: Esse homem és tu. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu o mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste à minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: Pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: Por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Que momento terrível, não? Que situação de Davi. Lemos no capítulo 11 que depois de tudo o que aconteceu, Davi se casou com Batseba e essa deu à luz a um filho. Aos olhos de Davi parecia que tudo estava bem, tudo voltara ao normal. Ele conseguira encobrir seus pecados. O pecado do adultério com Batseba e o assassinato de Urias. A palavra diz em Hebreus 4,13: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Em Lucas, capítulo 12, versículo 2, Jesus diz:
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Entre os atributos de Deus está a onisciência. A onisciência é a capacidade de saber tudo o que é possível saber, ou seja, todo o conhecimento. Deus conhece o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Deus não está em formação ou em construção, ele não está se aperfeiçoando, ele é o que é. Todo o conhecimento já está em sua mente. Deus conhece tudo e todos, pois é criador de todas as coisas. Deus não precisa pedir conselhos a ninguém, ele não tem dúvidas. Deus conhece cada coisa entre todas as coisas e sobre todas as pessoas por todo o tempo. Por que então nós, mesmo cientes deste atributo de Deus, achamos que podemos esconder algo dele? Que podemos despistá-lo? Mas assim como eu e você agimos muitas vezes, assim Davi agiu dessa forma. A palavra diz em Isaías, capítulo 29, versículo 15: Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Pois é, o Senhor vê. Porém, o Senhor é misericordioso, e como as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, suas misericórdias se renovaram sobre Davi. Por isso, o Senhor enviou Natã, seu profeta, à presença de Davi para confrontá-lo. A palavra diz em Provérbios 28:13: Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quando você é confrontado pelo Senhor no seu pecado, não é porque Ele quer expor você, não é porque Ele quer humilhá-lo, não é porque Ele deseja destruir sua reputação. O propósito de Deus ao confrontar você é que você alcance dele a sua misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. O profeta Natã foi à presença do rei Davi e o confrontou. Davi era o rei, podia ter mandado matar naquele instante. Porém, aí vemos o porquê Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Quando Samuel foi à casa de Jessé, seu pai, em Belém, para ungir o novo rei de Israel, que o substituiria Saul, Samuel se impressionou com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Mas qual foi a palavra do Senhor a Samuel? Leiamos 1 Samuel 16, 7. Não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. E qual era a diferença do coração de Davi? Façamos a comparação de Davi com outro homem que também foi confrontado por Deus por seu pecado, Adão. Em 2 Samuel 12:13, quando confrontado, Davi respondeu: pequei contra o Senhor. Em Gênesis 3:12, quando confrontado, Adão respondeu: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Percebe a diferença entre os dois? Entre Davi e Adão? Enquanto Adão procurou transferir a culpa do seu pecado primeiro para a mulher e depois para Deus, o qual havia dado a mulher a ele, Davi reconheceu o seu pecado com arrependimento e sinceridade de coração. Ambos sofreram a consequência do seu pecado, porém, um alcançou misericórdia e o outro não. Quando o Senhor confronta você, com quem você se parece mais? Com Adão ou com Davi? Que aprendamos com Davi termos um coração quebrantado, rendido e ensinável diante do Senhor. Que assim como Davi orou ao Senhor, possamos, em sinceridade de coração, orar o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna.
que sejamos assim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.